Tá gravando e fala, fãs de futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Newsfoot. E hoje a gente teve uma semana cheia no mundo da bola. A gente teve Champions, Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente teve jogador lesionado, teve técnico alfinetando outro técnico, a gente teve quebra de vestiário e a gente teve um presidente renunciando ao seu cargo de um gigante clube europeu. Você não viu nenhuma dessas notícias? Quer saber o que está rolando? Então segue aqui comigo no vídeo e vamos falar lá de futebol. Oi, eu sou o João Vitor e vamos falar aqui de futebol. Começando aqui pela Copa do Brasil e pelo jogo que abriu a rodada, nós tivemos o Botafogo recebendo o Cuiabá do Newton Santos. Nesse jogo, o Botafogo não jogou tão bem e como não vem jogando e perdeu de 1-0 para o Cuiabá. Com essa derrota, o técnico Lazzaroni acabou sendo demitido do seu cargo e agora o Botafogo entra na busca por um novo treinador. Só que o clube não tem recursos para poder contratar um treinador de ponta, então vamos ver qual vai ser essa saga. E se o Botafogo vai ser rebaixado no Brasileirão, vamos ver tudo ao redor do ano. Falando agora do Peixão, o Santos recebeu o Ceará na Vila Belmiro num horário não tão convencional, às 4 da tarde. Só que esse jogo, não tão convencional, ficou no 0-0. E é mais um jogo que o Santos não vem mostrando o mesmo rendimento que teve no início do ano. Não mostrando uma atuação de ponta, igual vinha demonstrando com gols do Marinhos, e aquele time todo ofensivo, o que sobrou do Jorge Sampaoli do ano passado, né? E só vai caindo cada vez mais o seu rendimento, e empata, perde, tem uma vitória ali, mas não é nada que dá um ciclo contínuo. Falando agora do atual líder do Brasileirão, o Internacional visitou o Atlético Goianiense lá no Goiás e ganhou por 2-1. É uma boa vitória para o Internacional, porque agora vai jogar em casa com o regulamento aqui debaixo do braço, né? Então tá tudo tranquilo por Inter, agora ele joga por um empate, então vamos falar do outro time lá. E já que a gente está falando do atual líder do Brasileirão, vamos falar também do vice-líder. O Flamengo visitou o Atlético Paranaense lá no Paraná, lá em Curitiba, e ganhou por 1-0 com um gol de Bruno Henrique. E com este gol, o Atlético Paranaense se torna a maior vítima do jogador flamenguista. Em 14 jogos, o Bruno Henrique marcou 11 vezes contra o Furacão. Ou seja, se tem Bruno Henrique contra o Furacão, tem gol. E o América, daqui de Minas, visitou o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Ganhou por 1-0 no jogo que o América segurou bastante no primeiro tempo, cansou o time do Corinthians, falando assim, e no final do jogo o Lisca fez algumas alterações boas. Aí o América conseguiu o gol e agora também joga pelo regulamento lá na casa deles, na Arena Independência. O Palmeiras foi até Bragança Paulista visitar o Bragantino e ganhou por 3-1. Agora é mais um time que joga com o regulamento debaixo do braço e pode até perder por 1-0. E o Grêmio, com um jogo bastante equilibrado com o Juventude, só ganhou por 1-0 e é outro time que também está tranquilo, que precisa só do empate para passar. Falando agora da Sul-Americana, nós tivemos 3 times brasileiros jogando apenas. O São Paulo foi até na Argentina jogar contra o Lanús e perdeu por 3-2. Lembrando que o Lanús não fazia um jogo oficial há 7 meses, mais ou menos desde o início da pandemia. E nesse meio termo só fez apenas 2 jogos amistosos. Ou seja, São Paulo, vocês perderam para um time que estava sem condição física nenhuma, porque ninguém aguenta manter. O Vasco recebeu o Caracas da Venezuela e com um gol do Thiago Reis, logo a expulsão do Igor Catatal, venceu por apenas 1-0 e agora no jogo de volta também traz uma vantagem para o Gigante da Colina. Em um jogo com cara de empate, o Bahia, com um gol contra do Nino Paraíba, acabou perdendo para o Melgar do Peru. Infelizmente, o Bahia perdeu em casa. E a gente agora vai falar de Champions League, mas antes disso, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever e ativar o sininho, compartilhar com seus amigos para dar moral aqui pra gente continuar fazendo um bom trabalho e trazendo as melhores notícias para vocês. E agora segue no vídeo que tem muito jogo bom. E partindo agora para a Champions League, começando pelo Grupo A, nós tivemos Bayern e Lokomotiv Moscou. O Bayern subiu com um pouco de salto alto e o Lokomotiv chegou no jogo mais retrancado e conseguiu segurar bastante o Bayern, um jogo bastante equilibrado que ficou por 1-1 durante vários minutos, até que aos 79 minutos Kimmich, com um golaço, virou para os bávaros e agora os bávaros é o líder do Grupo A.
Falando dos outros membros do grupo agora, o Atlético de Madrid e o Salzburg se enfrentaram lá na casa do Atlético de Madrid, lá na Espanha. E o Atlético de Madrid começou ganhando, sofreu uma virada e parecia que ia perder, até que João Félix, o salvador da pátria, virou para o Atlético de Madrid com 2 gols do jovem garoto português. O Atlético de Madrid conseguiu segurar a sua vitória e agora conta também com 3 pontos lá no grupo A. E falando agora do grupo B, nós tivemos o Borussia Mönchengladbach da Alemanha contra o Real Madrid. Um jogo em que o Borussia começou dominando o jogo, abriu o placar com 2 gols do Thuram, só que o Real Madrid não queria perder mais um jogo e correu atrás dos resultados. Com o gol do Benzema e do brasileiro Casemiro, o Real Madrid conseguiu um empate lá fora, lá na Alemanha. Só que no intervalo desse jogo aí nós tivemos uma coisa muito chata. A imprensa francesa conseguiu capturar algumas imagens, algumas falas em francês do atacante Benzema, no que ele falava com o Mendy para não passar uma bola para um certo jogador, pois ele estava jogando contra eles. E que o decorrer da partida ficou subentendido que era o Vinícius Júnior, já que ele joga no mesmo lado que o Mendy, e o Mendy tocou poucas vezes para o Vinícius Júnior, apenas 3 vezes, e o Benzema não tocou hora nenhuma. Então, será que o vestiário do Real Madrid está quebrado? Já que nesta semana o Isco deu algumas declarações polêmicas falando do técnico Zinedine Zidane, sobre ele não deixar ele ter sequência de jogos, colocar ele em minutos que não valem a pena jogar. Então, o que o Zidane vai fazer nessa treta toda aí? E os outros integrantes do grupo, a Inter e o Shakhtar Donetsk, acabaram empatando só por um 0 a 0 num jogo bem frio. No grupo C nós tivemos vitórias fáceis. O City foi até Marseille enfrentar o Olympique Marseille e teve uma vitória tranquila por 3 a 0 com gol de Fernando Torres, Gundogan e Sterling. Agora a gente partindo para Portugal, nós tivemos outro jogo bem tranquilo para o Porto, que ganhou de 2 a 0 sobre o Olympiacos. No grupo D tivemos outro time inglês jogando, tivemos o Liverpool contra o Midland da Dinamarca. Um jogo que parecia ser bastante fácil, já que o Liverpool começou sem seus 3 principais jogadores, que é o Salah, o Firmino e o Mané, não foi. O Midland conseguiu segurar bastante o jogo do Liverpool e até partindo para o ataque, mas no segundo tempo tudo mudou. O Liverpool abriu o placar com o Diogo Jota e fechou com o Salah de pênalti após a entrada dele e dos outros 2 jogadores principais. E o destaque da partida fica sobre o Klopp dando uma alfinetada no técnico Tite. Após o Fabinho sair machucado, no final do jogo perguntaram para o Klopp se faria falta na seleção e no Liverpool. Óbvio que no Liverpool faria, pois ele é um dos principais jogadores do clube e está sendo improvisado de zagueiro já que o Van Dijk está machucado. Mas na seleção, pelo visto, não, pois o Klopp disse, já que o Tite não utiliza ele, só deixa ele no banco, não vai fazer falta nenhuma. Os outros membros do grupo, Ajax e Atalanta, ficaram por 2 a 2 lá na Itália, em um jogo bastante eletrizante, saindo gols e saindo gols e saindo gols e acabou que ficou empatado. No grupo E tivemos mais um clube inglês jogando. O Chelsea passou por cima do Krasnodar, atropelou por 4 a 0 o clube. Foi um chocolate fora o baile, lá na casa dos adversários. E no outro jogo do grupo, o Sevilla ganhou por 1 a 0 na Espanha sobre o Rennes da França. No grupo F, a Lazio e o Clube Bruges empataram por 1 a 1. E o outro jogo do grupo foi o Borussia contra o Zenit, no qual o Borussia dominou completamente o jogo e ganhou por 2 a 0, desperdiçando até bastante chances ao gol. No grupo G, Dinamo de Kiev e Ferencváros empataram por 2 a 2. E o outro jogo do grupo foi o mais aguardado da Champions, o mais aguardado da rodada, foi o Barcelona contra a Juventus, no que todo mundo esperava ver Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Mas não ocorreu, pois o Cristiano Ronaldo está com coronavírus. Mas o jogo sim aconteceu e foi um jogaço, no qual o Barcelona mudou a sua postura e se apresentou muito bem para o jogo, dominando grande parte da partida. E destaque para Messi, Dembélé também, gente, o Dembélé jogou bem, e para o Pedri, que simplesmente dominou o lado esquerdo do Barcelona e não teve chance para o quadrado. Com esse jogo, o Barcelona ganhou por 2 a 0, com um gol de Lionel Messi de pênalti e um gol do Dembélé, gente. O Dembélé tá jogando bem. E só que também tivemos gols do lado da Juventus, mas não valeu. O Morata meteu um hat-trick impedido. Será que o Morata vai levar a bandeirinha para casa?
E no grupo H nós tivemos o Manchester United recebendo o RB Leipzig lá no Old Trafford, no qual um jogo o Manchester atropelou, humilhou, destroçou o clube alemão. Com um hat-trick de Rashford, o Manchester ganhou de 5-0 e agora se isola na liderança do grupo. Outro jogo que tivemos foi o PSG contra o Istambul, no qual o PSG ganhou de 2-0 com 2 gols de Moise Kean. O garoto vem jogando bem e foi uma ótima contratação do PSG. Mas infelizmente nós tivemos a perda do atacante Neymar, que se lesionou logo no início da partida e vai desfalcar o PSG por 3 partidas. Já a seleção brasileira, que ele foi convocado para as eliminatórias da Sul-Americana, talvez ele fique de fora, talvez não. A seleção ainda monitora a situação do Neymar. Falando agora do mercado da bola, nós tivemos Al Nassr da Arábia Saudita fazendo algumas sondagens em alguns técnicos brasileiros. Sondou o Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro, o qual já descartou devido à alta multa rescisória, o Odair Hellmann do Fluminense e o Rogério Ceni lá do Fortaleza. Não fez nenhuma investida, mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Aqui em Minas Gerais nós tivemos algumas negociações do Cruzeiro e a apresentação de um novo jogador. O Cruzeiro negociou com os 2 clubes do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio, e anunciou um novo membro aí que vai ajudar o clube. Começando aqui com as negociações, ele negocia com o Internacional uma troca envolvendo o Maurício e o William Potker, e algo que pode ser mais rentável para o Cruzeiro, já que o Maurício é um jogador que parece temer a bola, ele recebe e simplesmente se livra dela. Já o William Potker, lá do Internacional, acabou perdendo seu bom futebol, que mostrou no ano passado pelo Inter, mas com o técnico Felipão ele pode recuperar. Lembrando que os jogadores têm apenas 3 anos de diferença de idade. O Maurício tem 23 anos e o William Potker tem 26. Já o Cruzeiro e Grêmio negociam a venda do lateral direito Orejuela, no qual o Grêmio estaria disposto a oferecer 2 jogadores e mais 12 milhões dividido em 4 vezes. E os jogadores seriam Tassiano e o centroavante da Silva, e é algo que pode ser muito bom, pois o meia Tassiano poderia resolver alguns problemas no meio do Cruzeiro. Já o da Silva eu acho que não, pois eu não acho que ele apresenta um bom futebol e não vai se encaixar com o time do Cruzeiro. O novo reforço que o Cruzeiro apresentou foi Giovanni Piccolombo, um meia que estava no Curitiba e que foi um dos principais jogadores para o acesso do Curitiba na Série A. É um jogador que pode resolver sim o problema do Cruzeiro de criação ali no meio, os buracos que ficam no clube, pois pelo que eu analisei do jogador, ele tem uma ótima visão de jogo e pode liderar o time para essa subida para a Série A. E o time está precisando, pois está na zona de rebaixamento lá da Série B. Falando agora do Palmeiras, o jornal Gol apurou que o clube paulista vai tentar uma investida no técnico português Abel Ferreira. E é algo que vai ser bastante difícil para o Palmeiras, pois o técnico está em uma zona de conforto lá no clube. Além que vai ter que desembolsar uma enorme quantia para contratar e também para um salário do técnico. Será que a Leia vai tentar fazer isso? Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer. E agora falando de notícias no mundo da bola, nós temos o Cruzeiro aqui do Brasil se destacando, no qual pagou a sua dívida com a FIFA e consegue registrar jogadores no BID novamente. Poderá buscar novos reforços para o time do técnico Felipão e vamos ver se vai conseguir o acesso para a Série A. Pegando um aviãozinho e partindo lá para a Europa, pousando na Alemanha, nós tivemos o governo alemão proibindo torcida no país. Ou seja, jogos pela Bundesliga, pela Champions, Europa League, qualquer jogo não vai ter torcida lá, pois os casos de coronavírus voltaram a subir no país. E descendo lá para a França, nós também temos ela proibindo torcida, mas é um lockdown mais rigoroso, mas a gente que não é notícias em geral, a gente é notícia do mundo da bola e lá também não vai ter torcida. E falando agora da notícia mais aguardada de todas, a mais bombástica, aqui parou o mundo da bola. O presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, renunciou ao seu cargo na quarta-feira. E em seu pronunciamento ele decidiu falar que o Barcelona está acertado para participar da Superliga Europeia. E o que seria essa Superliga? Seria tipo um campeonato com as principais equipes da Europa, uma panelinha fechada. E o pronunciamento do presidente foi antes do jogo. Será que isso deu uma motivação para o clube jogar melhor, para o clube se destacar, para Lionel Messi voltar a mostrar o que é o ET? A gente vai ficar com essa dúvida, mas foi o que pareceu. E ainda falando aqui do Barcelona, como é que fica a situação agora do clube, sem presidente, sem a diretoria que também renunciou? Então, seguinte, o correspondente do Esporte Interativo, Marcelo Beckler, quem assume é o presidente da Comissão Econômica do Barcelona,
Carles Tuske. E agora ele tem de 40 a 90 dias para poder pedir uma nova eleição para o clube. E até final de janeiro, o clube terá um novo presidente. E chegamos ao final de mais um vídeo, e se você gostou, deixa o seu joinha, deixa a sua inscrição, pois isso motiva a gente a falar do seu time do coração, motiva a gente a falar do seu rival levando ferro, motiva a gente a falar cada vez mais de futebol. E eu sei que você é fã de futebol porque você está aqui no final desse vídeo. Então se você gostou, faz tudo isso aí, e até a próxima. Tchau, tchau!